Boa noite, igreja. Vamos dar início ao nosso culto. Restaurando para a gente iniciar. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida, ó Pai. Fica conosco, ó Pai, faz a tua vontade, ó Pai, que teu querer sobre as nossas vidas. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, receba o nosso culto, Pai, nesta noite. Fica conosco, Pai, perdoa os nossos pecados, eu peço que te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Salmo 47. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, ó Senhor, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Então, nós precisamos cantar louvores, adorar o nosso Deus, porque Ele está acima de todos. Então nós vamos adorar e louvar o nosso Senhor com o hino do cantor cristão 375, Segurança.
Vamos fazer um momento de oração agora? Eu queria chamar o Renato que estivesse vindo aqui, para a gente fazer a oração pela igreja, pelos ministérios da igreja. Boa noite, igreja. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, as nossas vidas com suas mãos poderosas, derrama sobre nós a tua unção. Revista-me, Senhor, do teu poder, da tua graça, para que eu possa levar a minha voz a ti, Senhor, e que eu possa tocar os seus ouvidos, Pai, com a minha oração. Bem sabemos, Senhor, que não somos nada sem ti, e por isso te pedimos, ó Pai, ouça-nos, olhe por nós, Senhor. Estamos carentes, precisando da tua mão todo o tempo. E sabemos, Senhor, que o Senhor tem nos livrado do mal. Por isso eu lhe agradeço, Pai. Muito obrigado, Senhor. Agora, Pai, eu venho lhe pedir, seja como essa igreja, Senhor. Sabemos, Pai, que o Senhor cuida de cada um de nós. E conhecemos a história dos povos que vieram antes de nós, que se rebelaram contra ti e pagaram por isso, Senhor. Eu não preciso, Senhor, tentar entender o que está acontecendo no nosso bairro, ao nosso redor, no nosso trabalho, no seio familiar, porque a sua palavra já me falou tudo isso. As lutas, os rumores de guerra, as perdições, e sabemos, Senhor, que tudo isso irá acontecer e está acontecendo. O nosso pedido, Senhor, é que não passe de nós essas coisas, é que o Senhor nos dê vista com a tua graça, com o teu poder, nos sustente, Pai, cada dia, para suportar, Senhor, o peso dessa cruz. Não é fácil. O seu Filho amado Jesus passou por isso. E nós não queremos nos comparar a Ele, em hipótese alguma, Senhor, mas é pesado e nós precisamos de Ti. Por isso eu venho lhe fazer, Senhor, um pedido especial. Seja como o nosso pastor Bruno, Pai. Revista ele com o teu amor, dê a ele resiliência, sabedoria, paciência, para que ele possa passar por essas dificuldades. E faça, Senhor, com que ele esteja firme. E que nós, Senhor, que estamos aqui junto a Ele, possamos também estar fortes. Assim como o povo sustentou os braços de Moisés nas batalhas, que eu sempre lembro desses momentos, Pai, na hora da dificuldade, que nós possamos sustentar o nosso pastor, os braços dele, porque as lutas vêm, e ele é homem, Senhor, e as batalhas são muito duras, e nós sabemos disso. É por amor, Senhor, que estamos aqui. Poderíamos estar em casa, poderíamos estar fazendo outras coisas, mas assim como o seu apóstolo, Senhor, seu discípulo falou, aqui eu vou buscar, se só o Senhor tem as palavras certas para a nossa vida eterna, eu vou buscar quem, Senhor, que não seja a Ti. Então, Senhor, me dê a sabedoria e a paciência para enfrentar essas batalhas. Me dê forças para poder ajudar, sabedoria para entender aquilo que eu ainda não consigo. E faça com que essa igreja, Senhor, cresça aqui, seja um farol. Senhor, quantos sonhos temos, Pai, mas são nossos esses sonhos. Eu não sei se são os seus, mas se for, Pai, ajuda-nos a realizá-lo, que essa igreja possa ser árvore frondosa, para que possa acolher pessoas que estejam realmente buscando por Ti, pessoas que estejam querendo engrandecer o Teu nome, pessoas que estejam querendo conhecer ao Senhor com profundidade. Ajuda-nos, Senhor. Guarda, Pai, a família pastoral, a irmã Mônica, os filhos deles, Senhor, para que eles estejam juntos. E que essa igreja volte a ser, Pai, aquela igreja alegre,
cheia de louvor, de alegria, e que nós possamos falar, Senhor, a mesma língua, que o Senhor possa nos revestir, que o teu amor, Senhor, que o seu amor, Pai, seja a referência dessa igreja. Eu te agradeço por tudo, Pai. Abençoa esse culto hoje, que as tuas palavras estejam na boca do pregador, que a tua palavra, Senhor, seja plantada nesses corações hoje. Abençoe a cada um aqui, cada família representada. Abençoe a minha família, Pai. Cuide, guarde e ensine a cuidar deles também. Obrigado, Senhor, por me ouvir. Amém. Nós vamos continuar adorando e louvando ao nosso Deus. Deixa mais a gente louvar. Queria deixar nessa noite ao sol. Um texto bíblico lá em Mateus capítulo 1 que diz assim: ora, o nascimento de Jesus se deu do seguinte modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixar em secreto. Mas enquanto pensava nessas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas tomar Maria por tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. Ela dará luz ao filho e chamará o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse cumprir o que foi dito pelo Senhor através dos profetas, dizendo: eis que a Virgem conceberá e dará luz ao filho, será chamado o seu nome Emanuel, que interpretado é Deus conosco. Então José, sendo levantado do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e para ele e a sua esposa, e não a conheceu até que gerou o seu filho primogênito e chamou o seu nome Jesus. Bye.
hoje eu tenho certeza que Deus colocou algo muito especial no coração do nosso irmão Rafá. Ele estará com a palavra nessa noite. Queria convidá-lo aqui. E gostaria de convidar também a Ellen para que orasse por ele. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Nós estamos chamando para trazer uma reflexão aqui e eu não quero me prolongar muito. Eu vou estar pedindo para os irmãos para abrir com vocês. Capítulo 4, versículos 1 ao 6. Oséias, capítulo 4. Lá em Oséias, capítulo 4, versículo 1, vai dizer assim: ó israelitas, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor apresentou acusações contra vocês. Não há fidelidade nem bondade, nem conhecimento de Deus em sua terra. Vocês fazem votos e não cumprem, matam, roubam e cometem adultério. Há violência em toda parte, um homicídio atrás do outro. Por isso sua terra está de luto e todos desfaleceram. Até os animais selvagens e as aves do céu e os peixes do mar estão desaparecendo. Não apontem o dedo para outra pessoa não tentem escapar da culpa. Minha queixa é contra vocês, sacerdotes. Vocês tropeçarão em plena luz do dia e seus profetas cairão com vocês durante a noite. E eu destruirei Israel, sua mãe. Meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. E eu não os reconhecerei como meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei de Deus. E eu me esquecerei de seus filhos. Senhor, gente, eu resolvi trazer esses versículos porque tem uma coisa que tem me chamado a atenção ultimamente, é que as pessoas elas estão buscando cada vez mais ter conhecimento de fato e estudar a palavra de Deus. O que, infelizmente, acaba fazendo com que elas acabem, às vezes, sendo enganadas por falsos profetas, falsos pastores. E, infelizmente, isso é uma coisa que poderia ser resolvida com uma certa tranquilidade. Às vezes, 30 minutos, uma hora que você passa ali, às vezes até menos 5, que você passa lendo um capítulo, um versículo, estudando, procurando entender, já é o suficiente para te proteger desse tipo de gente. Entendeu? E nesse versículo aqui, o profeta, no caso Deus através do profeta, ele traz uma advertência ao povo, porque não só porque os profetas estavam deixando de ensinar a palavra, mas porque o povo não estava procurando também. Eu queria também que vocês abrissem em João, capítulo 10.
E lá diz o seguinte: eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas às escondidas por sobre a cerca em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é pastor de ovelhas. O porteiro que abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz, se aproximam, ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas seguem porque conhecem sua voz. Nunca seguirão o desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Aqui, Jesus deixa muito claro que os verdadeiros filhos de Deus, eles têm o conhecimento sobre a palavra dele, reconhecem a palavra. E quando você não estuda a palavra de Deus, não lê, não pratica ela, você acaba, infelizmente, perdendo esse título de filho de Deus. Porque para que serve a fé se você não exercitar ela? E um dos exercícios da fé é o estudo da palavra. Se você não estudar a palavra, você não tem como se proteger de ser enganado lá fora. Porque o Senhor ele conhece as ovelhas, diferente dos falsos profetas, que, como ele diz aqui, pulam a cerca pela noite ao invés de passar pela porta. Entendeu? Ou seja, utilizam de artifícios e da falta de conhecimento do povo para enganá-los. Eu queria abrir também em João, 1 João, no caso, capítulo 4, do 1 ao 3. Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-nos à prova, para ter certeza de que o Espírito vem de Deus. Pois há muitos falsos profetas no mundo, assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus, mas todo aquele que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o Espírito do Anticristo, sobre o qual você ouviram falar, viveu o mundo e de fato já está aqui. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está em vocês é maior do que o Espírito que está no mundo. Aqui, mais uma vez, nós somos alertados a respeito de falsos profetas. E uma coisa que me espanta muito é que, ainda que hoje em dia a internet tenha facilitado tanto a disseminação de informação e de conhecimento, ainda existem tantas pessoas que ainda são enganadas. Porque, às vezes, por exemplo, uma coisa que é muito boa, quem segue aí páginas da igreja no Instagram, às vezes aparecem uns vídeos para mim, onde as pessoas contam heresias tão grandes, mas o que me deixa triste de fato é saber que tem tanta gente que acredita nisso, sendo que tudo isso pode ser evitado simplesmente na palavra de Deus. Entendeu? A palavra de Deus ela tá aqui. Qualquer coisa que esteja fora do que está aqui dentro não provém de Deus. Aqui mesmo diz: amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-nos à prova para ter certeza de que o Espírito vem de Deus. Se você não põe à prova, você não tem como saber se ele vem de Deus ou não. Pode ser o espírito de qualquer coisa do mundo. E, às vezes, o discernimento não é tão fácil você bater o olho e discernir. Por isso que é sempre importante a gente tomar muito cuidado com o que a gente anda vendo, com as coisas que a gente anda fazendo, porque, infelizmente, às vezes isso acaba contaminando tanto a mente das pessoas que você vê aí as pessoas, às vezes, defendendo com unhas e dentes coisas que não tem base nenhuma na Bíblia. Isso porque não tem estudo, não passam esse tempo com Deus. Uma das formas que a gente tem de se relacionar com Deus é através do estudo da palavra e da oração. Se você não estuda a palavra e não pratica a oração, como que você espera que você vai ter o preparo, o discernimento para lidar com essas coisas lá fora? E, infelizmente, o que a gente mais vê também é as pessoas defendendo com unhas e dentes, às vezes, discursos e práticas
práticas que se dizem espirituais, mas que no fundo não são. Que no fundo, se você às vezes for pesquisar um pouco mais a fundo na palavra de Deus, você vê que não tem fundamento. Entendeu? A palavra de Deus vai falar sobre a casa que é fundamentada na rocha e na areia. E ela diz que a casa que é fundamentada na rocha, que é a palavra de Deus, os ventos vão bater, vão soprar e não vão ser destruídos. Assim, somos nós. Se nós tivermos um bom fundamento na palavra de Deus, no que está escrito aqui, estudar, procurarmos, nem que seja um versículo, 2 por dia, todo dia estudar, entender do que se trata, porque não basta só você às vezes ler um versículo isolado e não saber do que se trata. Por isso é importante a gente estudar o contexto, porque às vezes, muitas das vezes, a gente tira muitos versículos de contexto e acaba tirando conclusões precipitadas. Porque às vezes a enganação, ela não vem necessariamente de um falso profeta ou de um falso pastor. Às vezes nós mesmos acabamos nos enganando com as nossas próprias percepções, porque às vezes pegamos um versículo isolado e às vezes a gente está com o coração fragilizado, com o coração magoado com alguma coisa e acaba tirando uma conclusão precipitada e uma conclusão errônea do que está escrito. Entendeu? Por isso que é importante a gente estudar cada vez mais. O cristão, ele precisa ter um discernimento para poder discernir o que é um bom líder e o que não é. Porque senão nós acabamos sendo roubados. Infelizmente, o que nos acaba sendo roubado é a nossa relação com Deus, que é a coisa mais preciosa que nós temos. E infelizmente, hoje, cada dia mais é mais comum a gente ver pessoas sendo enganadas por falta de conhecimento. Isso não deveria ser normal. Esse povo, por exemplo, da época aqui do texto que é escrito por Oséias, eles são um povo que naquela época não existia uma facilidade tão grande de você, às vezes, aferir uma informação como hoje em dia. Eles nem tinham a Bíblia completamente escrita como nós temos hoje para poder analisar e estudar. E com tantos recursos que nós temos hoje em dia, a gente ainda acaba, às vezes, caindo em enganações e acabamos defendendo, às vezes, práticas e discursos que não provém da palavra de Deus. Mas o único jeito da gente saber e discernir se isso vem da palavra de Deus ou não é estudando. Se a gente não estuda, a gente às vezes acaba defendendo um residentes um discurso que tem tudo menos Jesus nele. O que mais eu vejo aí fora são pessoas completamente desinformadas das coisas, acreditando às vezes um monte de baboseira e defendendo tudo isso. E você tenta às vezes explicar para essa pessoa, abrir o olho dela para o quão errado que ele está, mesmo assim ela defende com unhas e dentes. Às vezes defende com unhas e dentes com mais força do que defende a própria palavra de Deus. Porque essa mesma atitude que essas pessoas têm é a atitude que nós deveríamos ter quando se trata de discutir e pregar a palavra de Deus. Porque não custa nada. Não custa nada você ler, você analisar. Às vezes você tem um dia muito corrido, mas a gente passa tanto tempo às vezes sem fazer nada. Eu mesmo, às vezes de manhã, acordo muito cedo para poder ir para a faculdade, sento no sofá lá, porque eu estou um pouco cansado e não poder direito. Quando eu vou ver, já passaram 15, 20 minutos e eu só estava sentado sem fazer nada. Entendeu? Muitas vezes isso acontece. Às vezes a gente às vezes acha que não tem tempo para fazer as coisas, mas às vezes a gente até tem tempo demais. A gente só desperdiça muito esse tempo com coisas que são inúteis para a gente, entendeu? Para a nossa vida. Quando a gente deveria se dedicar a isso aqui, a palavra de Deus. Infelizmente, a tendência é isso piorar. Lá em Apocalipse, o apóstolo ele
ele avisa e nos alerta para que nós fiquemos atentos. Porque se a gente não estiver atento, a gente vai acabar acreditando em falsos profetas, como o anticristo. E infelizmente, quando a gente vai se dar conta, a gente já perdeu a oportunidade que a gente tinha durante a nossa vida. Porque às vezes a gente tem uma noção de que quando, por exemplo, um falso profeta se aproxima para falar alguma coisa para a gente, vai ser uma coisa que você vai ler, eu acho que... Dá para escutar? É uma coisa que vai estar na cara e notória, mas não é. Muitas das vezes, o anticristo e os falsos profetas, eles agem justamente nos assuntos que nós achamos que a gente domina. Nos assuntos que a gente acha que a gente domina. Porque, às vezes, o maior inimigo nosso para se aproximar de Deus e adquirir cada vez mais conhecimento somos nós mesmos, colocando desculpas, não procurando informações em bons lugares. Às vezes você também é necessário, né? Se você tiver um bom discernimento, até você olhar e ver o que as pessoas que estão falando a você estão dizendo, para que você poder saber discernir, reconhecer o tipo de discurso que as pessoas podem utilizar para te enganar. Mas é claro que não adianta nada você fazer isso se você não estudar a base, que é a Bíblia, o Evangelho. Porque, infelizmente, todos nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Eu acho que é isso. E se vocês puderem tirar alguma coisa de tudo que eu falei hoje, estudem a palavra de Deus. Se vocês escutarem qualquer tipo de informação, coloquem a prova para ver se bate com o que está escrito aqui na Bíblia. Porque se não tiver, não é obra de Deus. Obrigado. Obrigado, Rafa. Que palavra tremenda, né? E já dizem o seguinte: o bom pastor, ele quer o bem da ovelha. O lobo, ele quer os bens da ovelha. Né? Então, realmente, a gente precisa estar atento, né? Firmado na palavra. E queria convidar a irmã Mônica, ela tem uma música para fazer. E depois também o Ministério de Louvor já pode se posicionar. Vai cantar o último cântico dessa noite. Queria só fazer uns anúncios. Esse mês, como os irmãos sabem, é mês da juventude. E amanhã nós vamos ter um evento que vai ser o Cine Pipoca, às 19h30, lá em casa. No domingo nós vamos ter também o nosso encontro das mulheres. Quero contar com todas as mulheres, vai ser uma tarde assim muito abençoada. Vai começar às 17h30, certo? 5h30 é o horário que começa. Então esses são os anúncios. Tem mais algum anúncio? Alguém? Cantina. Cantina dos Homens. No domingo vai ser um delicioso churrasco. Equipe de louvor. Nada. Esse aqui não tem. Uma bênção. É maravilhoso a gente ver os nossos jovens, né, pastor? Envolvidos assim com a obra de Deus, com a palavra de Deus. A gente vê o Rafa, vê aquele menino Márcio,
Meninos que estão sempre dispostos a falar, a pregar, a falar da palavra de Deus, do Senhor. Obrigado. Do Evangelho. E a gente fica muito feliz, porque tem pessoas que preferem estar em outro lugar do que estar na presença de Deus. Nós escolhemos estar na presença de Deus. Os nossos jovens escolhem estar na presença de Deus. E a cada dia que a gente comete um erro, ou que nós somos sujeitos a errar todos os dias, nós muitas das vezes saímos da presença do Senhor. Mas é nesse momento, nessa hora, assim como o Rafa está falando, que nós temos que buscar o conhecimento da palavra. E quem já pisou, que nós vamos cantar agora, fala sobre isso. Aquele que já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar ele não sabe viver. Eu gostava de sair em lugares que tocava pagode, tocava isso, tocava aquilo. Hoje o nosso prazer já não é mais esse. Por quê? Porque nós pisamos no Santo dos Santos. O véu do templo se abriu. Então, procurar cada um de nós ter o nosso canto do Santo dos Santos. A nossa igreja aqui é o Santo dos Santos. O seu cantinho na tua casa de oração é o Santo dos Santos. Em outro lugar, a gente não vai viver, não bate, não tem como se misturar. É como pegar o óleo e jogar na água. É separado, não se mistura. Então, essa música, esse louvor, fala muito sobre isso. De que quem já pisou no Santo dos Santos, desse teto está sendo só eu, e em outro lugar não sabe viver. O que a tua glória, Senhor, fez comigo, fez com você, fez com você. É assim que funciona. Palavra abençoada do nosso querido e amado jovem irmão Rafael. E a gente vê aí que muitas das vezes você passa em certos lugares, você vê aquela igreja lotada. Mas tem muita gente que vai ali em busca de bens, de coisas, porque está pregando coisas, pregando benefícios, pregando que você vai ser, hoje você está assim, mas amanhã você vai ser um milionário, e que você vai ganhar isso, que você vai ganhar aquilo. Jesus disse para nós: nesse mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Nós vamos vencer, nós estamos vencendo o mundo, nós somos vencedores por Cristo. Então, quando você ouvir que alguém está falando: olha, Deus está lá, olha ali que Deus está, a palavra de Deus nos revela sobre isso e a gente está vendo isso hoje. Então tem que procurar, como o Rafa estava pregando, procurar se orientar, buscar o Espírito Santo de Deus. Porque quem já pisou no Santo de Santo, em outro lugar não sabe viver. Louvemos ao Senhor. Eu me rasgo, faço, mas vem novamente.
te grato. Estamos aqui na tua presença, ó Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse maravilhoso momento que tivemos aqui na sua presença, ó Pai. A sua presença é conosco, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela vida de todos os irmãos, pela vida da pastoral, da família pastoral, ó Deus, pela família, ó Pai, do Rafael, ó Deus, que se propôs aqui hoje para nos trazer a tua palavra, nos alertando da tua palavra, através da tua palavra, para que venhamos tomar cuidado, ó Pai, com os falsos profetas, as pessoas que às vezes querem, muitas vezes, tirar proveito do coração maravilhoso do cristão, das suas ovelhas, Pai. Mas nós, como ovelha do seu pasto, conhecemos a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que lá na cruz, ó Deus, morreu e derramou o seu precioso sangue pelos nossos pecados, Pai. Ó Pai, que nós possamos, através do teu Santo Espírito, ó Pai, conhecer a cada vez mais em ti, e que nós, ó Deus, nunca, jamais poderemos ter prazer em estar em outro lugar, se não for na tua presença. Eu te agradeço por tudo, ó Deus, pelo santo e precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Obrigado. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Amém.